Olá, boa noite. Estamos começando mais um dia de live aqui na Semana Mundial de Prevenção de Quedas. Essa programação maravilhosa que a gente montou com convidados. Vão chamando o pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Eu estava comentando que a gente está começando mais um dia de live, terceiro dia de live aqui na nossa Semana Mundial da Prevenção de Quedas. E eu estou muito feliz de poder contar com tantos colegas, convidados, né? A gente já teve uma colega lá do HC, gestora do curso de especialização de gerontologia aqui do Hospital das Clínicas de São Paulo, a Deise Ferreira na segunda-feira. Ontem foi muito legal porque de tarde a gente conseguiu reunir uma terapeuta ocupacional, a Paula Bulhara, e uma arquiteta, a Juliana Tosi, e a gente conseguiu falar sobre adaptações ambientais. A gente discutiu sobre Aging in Place, foi muito bacana, muito legal. Não sei se vocês que estão entrando aqui conseguiram acompanhar essas outras lives que aconteceram, mas estão todas e todos convidados para assistirem que as gravações, elas estão disponibilizadas aqui no Instagram, e amanhã eu vou subir todas essas lives lá para o meu canal do YouTube também. Boa noite para quem está entrando agora. Então hoje o fisioterapeuta convidado é o Léo Farias. Tô só esperando ele entrar, eu não vi ele entrar ainda, tá? Essa live a gente tinha combinado, o Léo tinha comentado alguma coisa, acho que nos stories dele, enfim, a gente conversou pelo direct e aí ele tinha comentado sobre a importância das transferências, a importância de a gente treinar o paciente levantar do chão, por exemplo. A gente vai comentar sobre esses assuntos e aqui o Léo entrou. E aí surgiu essa conversa, a gente se falou ali em março, se eu não me engano, a gente até combinou essa live para acontecer lá em março, mas o Léo enfrentou alguns problemas pessoais, eu também enfrentei depois com a minha avó, como eu já contei para vocês, e acabou que essa live não aconteceu, e eu falei, por que não a gente trazer essa live agora, na Semana Mundial de Prevenção de Quedas? Então eu vi que o Léo já entrou, eu vou convidar comigo. Já mandei o convite, Léo. É só você aceitar aí. E aí eu convido todas vocês, para compartilharem a live. Então, onde tem um aviãozinho aqui embaixo, provavelmente, vocês compartilhem com mais contatos, mais colegas, para que possam acompanhar aqui com a gente esse bate-papo bem interessante e super necessário. Oi. E aí, Léo, boa noite. Tudo Boa bem? noite, tudo bem, Clara? Tudo ótimo, tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo sim. Eu acabei nem Legal. perguntando pra ninguém, mas eu vi que o pessoal tava dando boa noite, né, e tal. Eu imaginei que tava todo mundo me ouvindo, espero, né? Nem perguntei, mas tá super bem. Tô te vendo, tô te ouvindo, acho que o pessoal também, né? Se vocês tiverem qualquer problema, avisem aqui no comentário. Eu tô, na verdade, gente, ó, semana de live, e aí deu pra dar um problema lá no, sabe no tripé onde você encaixa o celular? Justo esse É, negócio que encaixa o celular deu ruim eu tô com o ontem. mesmo problema também, tive que improvisar aqui, fui Eu atrás, mas na correria não consegui tô encontrar. super improvisando, eu não sei como eu vou fazer agora para os próximos dias, mas enfim, tá dando pra gente se ver aqui, e tá super bacana. Vamos lá, gente, vai. Eu tô vendo que tem bastante coraçãozinho, vão apertando os coraçãozinhos, vão mandando ali no aviãozinho também para compartilhar com mais pessoas. E sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez. Antes que a gente comece, enfim, eu quero agradecer o Léo por ter topado, né, conversar comigo nessa live. Fiz um breve resumo aí, uma introdução de tudo que rolou no backstage, que era pra gente ter feito essa live lá em março, não Sim, aconteceu. Tudo bem que não aconteceu naquela época, porque daí a gente trouxe aqui para essa semana super tudo tem tempo, importante, tá tudo né? tem. Então, Exatamente. já te agradeço muito por ter topado, Léo, de ter disponibilizado um período do seu dia para a gente conversar, para a gente bater esse papo e poder ajudar mais colegas aqui. Para quem não sabe, até um pouquinho antes de eu dar o espaço para você se apresentar, enfim,
a gente tá na Semana Mundial de Prevenção de Quedas, então não saiu da minha cabeça isso, né? Uma colega até tinha me perguntado aqui na área da Geronto, nossa, você vai fazer uma semana de prevenção de quedas? Eu falei, não, isso existe, né? Então a gente fez Imagina, a então. live, né? A gente fez a live lá na segunda-feira falando da importância, né, da Semana de Prevenção. Então, dia 24 de junho é o dia de prevenção de quedas. Então, é uma semana dedicada para que a gente se conscientize a população sobre a prevenção de quedas. Então, eu não vou ficar, né, falando sobre a queda em si aqui, ou sobre a complexidade dela. Vou deixar esse espaço para você, Léo, para você falar o que você quiser, alertar, enfim, todos que estão aqui nos acompanhando. Mas quero te convidar agora para poder se apresentar, falar um pouquinho, né, do seu trabalho, quem é você, pode ser que tenham pessoas aqui que não te conheçam, né? Sim, Então fica à vontade e muito obrigada mais uma vez. eu que agradeço. Primeiramente, queria te agradecer mais uma vez, né, pelo convite, é um prazer, uma honra, admiro muito o seu trabalho, sou um seguidor aqui super assíduo nessas postagens, essas histórias. É, Eu trabalho, né, sou fisioterapeuta, tenho 4 anos de formado, terminei recentemente minha especialização em gerontologia, né, Interfísio, aqui no Rio. Estou em busca, em breve, aí, no título de especialista, né, estudando, me aprimorando constantemente para isso. Trabalho aqui no Rio de Janeiro, tanto com atendimento particular, né, a idosos a Uhum, domicílio, como também trabalho numa empresa chamada Saúde Rio, que também é voltado só para atendimento de idosos, né? Então, assim, eu estou na minha área, eu faço aquilo que eu me especializei diariamente, eu vivencio isso diariamente. Então, são idosos de diversos tipos de complexidade, diversos tipos de patologia. A grande uhum, maioria, digamos, diria que são demências, né? Diversos quadros de demência, desde iniciais a mais severos mesmo, né? Um grau mais avançado. Estou com 2 casos recentes de pós-queda. Hoje aquele tapetinho que eu postei é um. Se você viu, acompanhou mais cedo, eu bombou vi, aqui todo mundo. eu vi. Assim, a queda, eu vi ontem você falando, a queda vai, prevenir queda vai muito além de só tirar o tapete, né? Mas a Uhum, gente precisa alertar que ele é importante ser retirado. Uma vez que ele não é retirado, sim, é importante a gente adotar estratégias, né? Como eu já falei, só que ainda não foi feito na residência, de colar adesivos, né? Dupla face, tudo mais, nas pontinhas. E para prevenir essa queda, porque a gente não faz só a avaliação do paciente físico em si, né? A gente faz a uhum, avaliação ambiental, que é muito importante. Então, quando a gente entra numa uhum, casa, pelo menos eu já entro procurando ali possíveis gatilhos, digamos, né, de uhum, coisas que possam contribuir, né, para uma queda, um tropeço, algo do tipo. Então, eu trabalho nessa empresa e também quando termino, na sequência, quando termino meus atendimentos particular da empresa, eu vou para os particulares. Então, assim, é uma jornada uhum. muito árdua aí, Intensa, né? né? Grande, digamos que 12 horas diárias na correria, mas é aquilo, fazendo o que eu amo e levando qualidade de vida, funcionalidade, autonomia, tudo que a Geronto propõe, né? Para nossos Uhum. pacientes. Legal, Léo. A hora que eu até te convidei para você se apresentar, depois que eu pensei, né? Desde segunda eu tô fazendo as lives, eu também não tô me apresentando, mas enfim, eu tô partindo do pressuposto que o pessoal aí me conhece. Mas Sim. eu sou só uma fisioterapeuta curiosa que estuda Ah, sobre quedas, imagino. vamos dizer isso. Tô Imagino. O resumindo melhor muito do bem. Brasil, né? Mas assim, o Léo, dá pra gente acompanhar muito assim sua trajetória não, sua jornada, né, diária. Então, um pouco, às vezes, né, na correria você tá lá postando, mas a gente vê que é intenso, né? Que Sim, são muitos pacientes, são muitos atendimentos, e essa é a realidade de muitos fisioterapeutas no Brasil, né? Ainda mais sim. quem atua no atendimento domiciliar. Então, eu hoje liberei até a primeira aula do treinamento prevenção de quedas na prática, e justamente eu falei um pouco dessa questão da alta demanda que a gente tem de pacientes em risco de queda e a oportunidade que a gente tem de atuação. Né? Sim. Então, isso a gente conversou na live de segunda-feira também com a Deise comentou, acho que você assistiu, né? Sim. Ela comentou sobre essa questão de que o mundo da geronto, dos especializados e especialistas,
menos ainda, né? É Eu um mundo ainda coloquei. pequeno, né? Então, embora a gente tenha uma demanda muito alta de idosos que precisam de atendimento, a gente tem poucos profissionais qualificados de fato, né? Com especialização, Sim, enfim, que tem expertise para poder tratar esses indivíduos. Então, a gente acaba tendo essa jornada aí bastante intensa e tem campo para todo mundo. Isso que eu acho que é o mais importante, né? Eu sei sim. que está fugindo até um pouco, talvez, do tema, né, da live, mas tem campo para É todo importante mundo. falar. Basta a pessoa se especializar, a pessoa correr atrás de conhecimento, né? Porque não é só chegar, sou fisioterapeuta, vou trabalhar, vou atender idosos. Tá, beleza. Mas você sabe, como você falou, você tem expertise para Uhum, isso, você sabe o que ele precisa, você vai ofertar o melhor para o paciente. Então, assim, você pode, mas você vai ser resolutivo, sabe? Então, sim. assim, é diferente. Eu recentemente, assim, diariamente, né? Recentemente mesmo, acho que tem uns 3 dias, eu recebi mensagem do tipo, pedindo conduta. E assim, isso é muito chato, porque não É, conheço. Eu ajudo da forma que eu posso, mas como é que eu vou te explicar o que você vai fazer se eu nunca vi seu paciente? Então, assim, a gente tem uhum, que saber até onde a gente pode ir, né? A gente precisa sim, trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, né? As coisas estão bem difíceis, precisamos. Porém, sim. assim, a gente tem que ver que são vidas que a gente está colocando em jogo, né? E o Sim, nosso nome também, completamente. né? Então, Sim. assim, trabalhem, entrem para a área da Geronto, mas faça o curso da Larissa, faça uma pós-graduação. Então, assim, tem muitos É, cursos bacanas aí na área da Geronto. Hoje em dia, é, graças a Deus, cresceu bastante. Tem a Elo Sênior, né? Que oferece uhum, bastante cursos legais na área. sim, A própria SBGG, a Abrafism, tem cursos sim, maravilhosos. Então, assim, quer trabalhar? Ok, mas se uhum, aprofunda um pouquinho, né? Vamos adquirir sim. conhecimento, que é muito importante. Com certeza. O que eu tenho visto muito da minha experiência com os meus cursos, né? Tem muitas colegas que são de outra área e estão se reposicionando agora na Geronto. Então eu vejo muitas delas que já têm anos de experiência em outras especializações e que procuraram, por exemplo, no MLV ou no teste de equilíbrio, essa atualização de alguma forma, ou tem uma demanda muito alta de pacientes com alterações de equilíbrio, tem essa demanda com pacientes idosos e não tem a especialização. Então, buscaram um curso para não fazer a especialização, né? E assim, qual que é a minha opinião sobre isso? Se você. E aí pode ser até um tiro no meu pé que eu vou dar agora, porque eu venho desses cursos, enfim, né, voltados para a prevenção de quedas. Mas se vocês, né, se estão ouvindo a gente, que já tem algum tempo de experiência e tal, e quer se especializar mesmo nessa área e quer seguir, eu recomendo uma especialização. Eu sei que demora um pouco mais, eu sei que é um pouco mais cansativo, mas é importante. Agora, se você quer continuar atendendo, né, na sua área de especialização, mas também agregar outros conhecimentos, aí vale a pena fazer cursos de extensão, né, cursos de atualização. Ok. Então, acho que vale a pena reforçar sobre isso, né, Léo? Sim, É, muito e bom. eu fico muito feliz que a Cris é da sua turma, né? Da Sim, Interfísio. A querida, Cris super é uma querido. queridona Eu falo que muito de participa do você. MLV. Bem legal, bem Eu troco legal. muito ideia. A querida, amigona Que da legal. Pós. Gente, ó, eu peço licença para vocês, porque eu desativei os comentários, então vão reagindo aqui do lado. Quem quiser mandar, acho que tem um balãozinho de pergunta também. Mas para o final da Compartilha aí. live, mas por final da live eu vou abrir os comentários de novo. Então, para quem quiser fazer pergunta, comentar da live, fica à vontade. Mas é só para não ficar chato assim, aquele monte Sim, de atrapalha um pouco, parece. notificações, assim, bem na cara do Léo, né? Como anfitriã aqui, o convidado, acho que fica legal para não ficar atrapalhando, né? O visual e não desconcentrar também a gente na conversa. Léo, então bora lá então para o foco, né, da live, enfim. Eu sempre comento um pouquinho do backstage também, de a gente conversar. Então, eu e o Léo, a gente deu uma Sim, conversada aí durante a semana. O Léo me trouxe várias ideias do que a gente poderia falar. Então, acho que dá para a gente introduzir o assunto exatamente do tema, né? Então, por que treinar transferências, né, para prevenir quedas? E aí, fica à vontade, Léo, para você falar até o que a gente conversou, né, que você até me trouxe, de a gente uhum, identificar realmente qual que é essa funcionalidade desse indivíduo para de fato pensar nessas transferências ou não, e a gente vai
batendo esse papo para comentar, né, sobre esses treinos. E eu contei lá atrás que tudo isso, na verdade, a ideia da live veio porque a gente comentou da importância de treinar o Sim. paciente levantar do chão, por exemplo, né? Mas Tudo começou pelo aí, esporte, né? foi bem isso, bem isso. Mas aí me conte, fica à vontade para transcorrer sobre essas questões, né, da avaliação enfim. Então, vamos lá. Voltando para a área de geronto, né? Nós, especialistas, a gente tem um olhar muito diferente, né? A gente tem que saber, né, o que que realmente é esperado naquele idoso, o que é patológico, o que é funcional, o que está alterado. E, ao mesmo tempo, a gente precisa dar autonomia, independência e Uhum, funcionalidade o tempo todo. É o que a gente precisa propor durante todo o nosso tratamento. Então, partindo do princípio que durante um dia o idoso ele desempenha diversas atividades funcionais, como agachar, para ir no vaso sanitário, se levantar da cama, ter autonomia, subir e descer uma escada, tudo isso são transferências, né? Para ele conseguir realizar essas atividades funcionais, né? Atividades instrumentais, enfim, básicas do dia a dia, ele precisa ter uma funcionalidade, né? E precisa conseguir realizar essas transferências de uma melhor forma possível. Então, eu sempre gosto de tentar rastrear aonde é a queixa principal desse paciente, né? O que está faltando ali? Ah, por que ele não está conseguindo agachar? Uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, movimento de cócoras. Nossa, quase idoso, muitos não conseguem fazer. E é um movimento primitivo, né? Que assim, é lá de uhum, trás e a gente precisa. O cócoras é um movimento super importante. Aí você vai ver, uma falta de dorsiflexão, é uma gonartrose já severa no joelho que não permite ele agachar, assim, um grande grau de amplitude de movimento. Então, assim, precisa saber a queixa, a limitação e trabalhar dentro dela, né? É, Esses idosos também com limitação funcional, eles vão apresentar mais chance de cair, né? Eles serão maior caidores, porque ainda assim que eles tenham a limitação, eles vão querer estar inseridos dentro da sociedade, eles vão querer andar, vão querer bater perna na uhum. rua. Esse é o problema. Mas até que ponto eles sabem que isso é benéfico? É benéfico, mas até que ponto isso pode ser um gatilho, pode ser um sintoma de se preocupar, né? Digamos assim. Então, tem muita coisa envolvida dentro do treinar transferência, desde a parte da integração de sistemas, a parte de massa muscular, que a gente sabe que o idoso ele perde muita massa muscular, sarcopenia, as fibras, né, tipo 2, contração rápida, que que influencia muito na estabilidade, né? Uhum. Postural, elas estão mais diminuídas, estão diminuídas constantemente nesse processo de envelhecimento. Então, a gente precisa propor, né, um tratamento que insira o paciente dentro dessa funcionalidade, até mesmo voltada para as atividades, né, dentro do dia a dia dele mesmo. Né? Se ele é funcional, quanto mais funcional ele tiver, menos risco de quedas, né, teoricamente, ele vai ter. Né? Mas aí entra todo um contexto de avaliar a Uhum. queda em si, né? Não só dentro da transferência, como a avaliação ambiental, os outros sistemas integrados, tudo mais. Sabe, disso tudo que você foi falando, Léo, eu pensei e lembrei, né? Sobre o quanto que eu bato um pouco na tecla dessa questão da queixa funcional e não só da queixa principal, né? Porque assim, pode ser, eu acho super importante e relevante até essa questão do cócoras, né, que você trouxe. Tem muitos adultos que não conseguem ficar nessa posição mais, né? A gente não precisa ir até os idosos, né? Uhum. Quantos de nós, até adultos jovens, alguns não conseguem ficar nessa posição. Então, o que da sua fala é muito importante é isso, a gente entender o contexto do paciente. E é toda uma conversa que a gente vem tendo desde segunda-feira, Uhum. ontem também. Então, se a queixa funcional desse paciente ela é relacionada a essa postura, por exemplo, do cócoras, aí faz todo sentido realmente a gente testar e treinar assim transferências mais específicas e esses agachamentos, enfim, mais como que eu posso falar?
mais intensos, tá me fugindo até a palavra, mas Sim. não um agachamento mais simples, Sempre né? avançado, Como se né? Um fosse pouco mais sentar, é isso, avançado. mais avançado, tal. Agora, se na queixa funcional dele não tem esse tipo de relação, e de repente na queixa funcional dele é só quando ele levanta de uma cadeira ou de um sofá e ele não consegue se estabilizar e cai, então a gente tem que pensar já direcionado a essa queixa, né? E aí, vale a pena acho que só pontuar o que seria a queixa funcional, porque quando eu falo, o pessoal também fica assim, meio. O que é essa queixa funcional, né? Uhum. A Larissa tá meio doida. Tem a queixa principal. Então, a queixa principal é sofrer desequilíbrio, sofrer quedas, mas a Uhum. funcional, ela é sempre ligada a uma tarefa específica. Então, quando a gente investiga o que está acontecendo com o indivíduo, que é um desequilíbrio ou é a queda em si, e qual a tarefa envolvida nisso, por exemplo, levantar da cadeira e na hora que ele levanta ele nunca consegue ficar em pé direito e cai sentado novamente, a gente tem muito mais contexto, né? É bem isso que você trouxe. A gente contextualiza melhor esse indivíduo e em qual momento está acontecendo essa queixa. E quando a gente consegue fazer isso, a gente tem um norte muito mais interessante, né? Então Sim. a gente consegue, como bem o Léo pontuou, observar quais são dentro da história dessa queixa, né? Dentro do histórico, quando começou, né? O que aconteceu, enfim, a gente consegue ir buscando respostas para quais os fatores de risco ele tem ali envolvido para a queda. E aí, quando a gente consegue isso, a gente consegue rastrear melhor, né? Aplicar até Uhum. instrumentos, né? Que a gente conversou no WhatsApp antes da live, né? Instrumentos Sim. específicos, testes de performance específicos, para que a gente entenda como que está essa funcionalidade mesmo, para a gente entender o que ele tem de alteração, né? Uhum. Então, vai muito além do só a parte física, como você pontuou, né? Então, tem essa questão intrínseca do indivíduo, né, relacionado a Sim. ele, tem a questão ambiental, tem comportamentos de risco, tem a parte socioeconômica, que nossa, agora nas Uhum. condições que o nosso país se encontra também, mais ainda a gente precisa considerar todas essas questões. E aí a gente consegue, de fato, direcionar um pouco melhor nosso olhar Sim. para esse entendimento, né? E aí, Léo, eu estava pensando, né, na questão das transferências em si, você deu vários exemplos, né? Nós somos seres funcionais, então, como seres funcionais, a gente vive se transferindo o tempo todo, essa é a verdade. Quando a Sim. gente pensa em treinar transferências, a gente precisa focar no que o indivíduo tem de alteração, obviamente, que a gente já falou, mas de que forma que a gente pode fazer isso? Né? É simplesmente a gente treinar a transferência, né? Ou a gente precisa preparar? Eu já vi vários posts e stories seus, muito na linha do que a Cíntia Freire também traz pra gente. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho disso, né? O que a gente faz antes, né? Vendo o que ele tem de alteração, a gente já parte para ficar treinando. Então ele tem a dificuldade para subir escada, bota ele para subir escada. Uhum. Né? Então acho que Não. vale a pena a gente comentar também. Eu tô até fugindo um pouco do que a gente comentou que ia falar, mas acho que é Não, legal, né? tá dentro. Vem insights, ideias vêm na É, cabeça. porque pode parecer meio óbvio assim, né, para algumas pessoas, enfim, mas para outras nem Uhum. tanto, né? Sim, com certeza. Então, quando eu vou avaliar esse paciente, eu gosto de saber tudo que ele consegue fazer. Então, eu deito ele na cama, deito o dorsal, barriga para cima, Uhum. peço para ele rolar. Às vezes, o simples fato de rolar já tem limitação. Opa! Então, assim, ele não consegue rolar, fazer uma transferência de decúbito dorsal para lateral de uma forma mais, digamos, funcional, uma forma mais rápida. Consegue fazer mais lenta, mais arrastada. Então, é importante a gente trabalhar dentro da especificidade, né? Ah, o problema dele é esse. Então eu vou começar, eu vou instruí-lo com pistas, né, visuais, Uhum. alcance funcional. Dona Maria, vamos lá, ó, a senhora vai alcançar encaixar essa argola dentro desse cone, trabalhando as diagonais para ele conseguir fazer essa rotação, criar essa mobilidade de tronco, essa dissociação de cintura escapular, cintura pélvica. Então, isso é muito importante, assim como o agachar, ir ao chão. Esses dias mesmo, foi antes de ontem, eu postei da gente trabalhar a estabilidade, né? E além do limite de estabilidade, para a gente desafiar o centro de massa desse paciente. Ah, ele está sentado? Está sentado, o pé está apoiado no chão, tá bacana, é mais fácil de conseguir fazer esse tipo de treino, mas a gente não pode ficar só aqui nos lados, tá?
a gente precisa amarrar um cadarço, a gente precisa pegar um objeto e cair no chão. Então, por que não treinar com o idoso? O idoso ele precisa estar inserido, ele precisa ser funcional. Botamos a tecla da funcionalidade. Não tem Uhum, como falar de idoso e não falar de funcionalidade. Ainda mais de uhum, transferências, né? Então, assim, a sim, gente precisa trabalhar todo o contexto, né? Ah, é o sentar e levantar. Sentar e levantar, ele ameaça levantar, mas cai. Isso é uma queda, né? Já é uma queda. Então a gente sim, tem que sim. trabalhar as fases. Vamos lá, corpo para frente, até brinco. Vamos trabalhar o balanço. No 3 vai acelerando, 2 no 3 para frente e para cima. Então empurra esse pé no chão. Então, assim, os comandos verbais, né, são muito importantes também. Comandos verbais fáceis, né? Que sejam fáceis ele conseguir compreender, executar já de cara e a gente trabalhar esse passo a passo, né? Como você falou, ah, tá, Uhum, atividade subescada, vamos lá no degrau. Não, não é assim. Então, uhum, antes disso, tem que trabalhar o todo do passo. Tem toda uma estratégia que a gente vai trabalhar antes de inserir dentro da função, dentro do sim. contexto, né? Tem uma físio que eu conheci lá no HC, na época que eu era supervisora. Ela tem um perfil muito legal. Quem puder acompanhar é a Juliana, a Ju. É postura.movimento, @postura.movimento. É bem interessante porque ela fala muito sobre essa questão do controle motor. A especialidade dela é reeducação funcional da postura, do movimento, não é geronto, embora ela atenda alguns pacientes ali, ela tem um curso só de controle motor também. Então é bem interessante porque ela fez um post esses dias que eu adorei, que vai muito nessa linha, né, que a gente sempre comenta, tal, que antes de a gente colocar na função, a gente precisa preparar esse corpo, né? A gente precisa preparar o indivíduo e precisa Com preparar a certeza. musculatura dele. Então, não adianta Uhum. eu colocar o indivíduo na função se eu não disser para o músculo dele como que esse músculo tem que trabalhar. Então, Com outro certeza. dia eu vi você fazendo uma ativação ali de sólio, né? Com o Sim. paciente semi-agachado, fazendo a plantiflexão. Então, isso é muito importante. Então, qual a musculatura que eu preciso Explicar o porquê, né? ativar, né? Que eu preciso que ele, que ele faça essa ativação adequada para que, quando ele estiver na função, ele faça de uma forma adequada. Vou ser até redundante, mas é exatamente isso. Sim. Então, não adianta eu colocar na função se eu não disser que músculo tem que trabalhar. Se eu não fizer isso, ele vai continuar fazendo a função do jeito errado, né? Então, da Uhum. mesma forma, ele vai continuar se equilibrando, enfim, da forma errada, né? Os sistemas dele vão continuar trabalhando da mesma forma. Então, quando Sim. eu sei que o tema não é aqui o treino de equilíbrio, mas é bem isso. Não adianta treinar tudo do equilíbrio. Eu sempre falo isso, né? Não é sair treinando tudo do equilíbrio, porque assim, melhor do que nada é. Mas a gente não tem essa especificidade, a gente não Sim. consegue resolver o problema do paciente, a gente não consegue ser resolutivo, quase que eu engasguei falando. Então, isso é muito importante, né? E aí, Léo, acho que tem uma questão, até que você estava falando, né, de ensinar o paciente a ir ao chão. Eu acho que esse foi o ponto alto até da nossa Uhum. conversa, Sim. porque eu vejo muitos colegas tendo muita dificuldade de realmente ensinar esse paciente a ir ao chão e muito medo de fazer o paciente fazer isso. Porque, na Uhum. hora que eu for treinar isso, o paciente pode cair, né? Mas, pasmem, colegas, né? O paciente pode cair a qualquer momento durante o nosso atendimento, porque a gente Certeza. desafia equilíbrio, né? Então, o risco existe. A gente tem que tornar esse ambiente mais seguro. Mas, no geral, muitas colegas me escrevem, enfim, falam para mim sobre essa dificuldade. Então, dificuldade de fazer o paciente ir ao chão, dificuldade de avaliar se ele consegue, e muitas não entendem a necessidade disso, né? Uhum. E aí, o que você acha? Enfim, o que você teria aí para poder acrescentar para a gente sobre essa questão da sua vivência também, da sua experiência, né, com tantos pacientes? Então, hoje mesmo, né, na pacientezinha do tapete, que eu postei a história mais cedo, nós treinamos isso, né? Eu expliquei para ela, né, que hoje a gente está na semana, né, mundial de Uhum, prevenção de câncer, nós que eu ia abordar sobre o tema, e aí perguntei para ela se ela conseguia sentar no chão. Ela imagina e começou a rir.
Aí eu falei, não, dona Guta, é Maria Augusta. Aí eu falei, não, dona Guta, eu não tô entendendo porque a senhora tá rindo. Eu que não tô entendendo porque você tá me fazendo essa pergunta. Claro que eu não consigo, Léo. Você, mas deveria. Com 85 anos. Eu, sim, senhora. E ela veio de história de queda, né? Então Aham. vamos lá. E ela foi. Eu fui com ela, mãozinha dada, fomos agachando junto, para ela ter confiança. E aí, aos poucos, eu fui falando, ó, fui até onde ela conseguia ir de forma funcional, né? Uhum. Sozinha, confiante. Falei, ó, vamos mais um pouquinho, vamos descendo. Ó, vamos soltar uma mão. Agora, essa mão que a senhora soltou, a senhora vai apoiar, por exemplo, é importante a gente treinar isso próximo a áreas, objetos fixos, Uhum. né, até o levantar do chão. Então a gente estava na cama, do lado da cama dela. Ó, essa mão, uma mão estava segurando ela agachada e a outra a senhora vai apoiar na sua cama, vai dobrar o seu joelho. Aos poucos a senhora vai ficar semi-ajoelhada, né, que é um joelho dobrado e o outro, né, em posição quase ajoelhada, né, semi-ajoelhada. Aos poucos vai dobrar e vai encostar esse joelho no chão. E ela conseguiu. Soltei a outra mão dela, fiquei por trás, só dando um feedback tátil ali nas escalas, para ela sentir que eu estava ali. Mas na verdade eu não estava fazendo nada, eu estava só ali enganando Uhum. que eu estava. Claro que se ela desequilibrasse, eu Sim, seguraria sim. ela, né? Mas só o fato de você apresentar o passo a passo, mostrar confiança nos seus comandos verbais, né, do que você está falando, Uhum. instruindo, isso ajuda muito o paciente. Por fim, chegamos ao chão, ficamos na posição que ela caiu dentro do box, que ela fraturou a costela, ela ficou metade do corpo dentro do box, Uhum. a outra metade naquele frechozinho, né, aquela Sei. partezinha Aham. que passa do box No do trilho, box né? plano. Tipo um trilho ali, né? Exato, é. É. E aí ela ficou lá horas. Ela mora com os netos, cada um no seu quarto, no computador, jogando. E aí eu falei, tá vendo aí? Se a senhora soubesse se levantar, expliquei para ela quando ela deve se levantar e quando ela não deve, né? E aí mostrei para ela como ela deveria se levantar. E aí fomos de novo, passo a passo, mão, ó, o vaso sanitário a senhora poderia segurar, que é algo fixo, nunca algo móvel. Cadeira de computador, um móvel, Uhum. né, que prende estabilidade para esse indivíduo, que ele pode vir a cair novamente e aumentar ainda mais essa lesão, a contusão que ele teve durante o evento, né, de queda. E aos poucos nós fomos treinando. Ajoelhado, semi-ajoelhado, e aí ela foi tateando com as mãos, né, na cama, Uhum. estava em pé. Então, assim, é importante você dar segurança, você se dispor ali, estar junto com o paciente, não só Uhum. mandar, né? Uhum. Porque você fazendo junto, né? Ele cria Sim. mais confiança em você, então assim, eu não vou cair, ele está fazendo Você vai comigo, criando né? mais Ele tá vínculo fazendo. também, né? Justamente, com certeza. Uhum. Então, assim, ela viu, nossa, como é fácil, tá vendo aí? 85 anos, não tem como abaixar, não tem como levantar sozinha. Ela é menina, não lembro qual foi a última vez, né, que eu fiz isso e tal. Assim, ó, já sabe, no próximo atendimento, na próxima consulta, vamos treinar 3 vezes, não vai ser nem só 2, como foram hoje, vão ser 3. E vai ser sozinha, sem meus comandos verbais, que às vezes ela aprendeu. Então é Uhum. importante a gente desafiar. A gente explica, Sim. né, minuciosamente, até por conta do aprendizado motor, né, ali, tudo mais, né, o estágio cognitivo, associativo e autônomo, né? Sim. Então, assim, o idoso, a gente está trabalhando constantemente isso, esse estágio com ele, né? Perfeito. E tem algo que você falou que é muito importante, né? A gente está falando sobre prevenção de quedas e não é só. O ideal é que a gente previna a queda de acontecer. Mas se a queda acontece, a gente tem que prevenir novas quedas, né? Uma colega tinha me falado que ela foi convidada para dar uma palestra, ela estava preocupada porque era reabilitação de queda. E ela ficou pensando, nossa, mas eu preparei uma aula sobre prevenção de quedas e não de reabilitação pós-queda. Eu falei, Uhum. olha, mas quando você pensa, acho que não era reabilitação, era tratamento de quedas. Porque quando a gente pensa em tratamento de quedas, o tratamento é preventivo. Mesmo que essa pessoa já caiu, a gente vai fazer o que depois que ela caiu? A gente vai prevenir novas quedas. Sim. Então, dependendo da consequência que ela tiver, a gente tem uma linha diferente para seguir, né? Se for uma fratura, se for uma contusão, se for um TCE, enfim, a gente vai ter linhas diferentes para seguir na reabilitação da consequência pós-queda. Agora, por conta da queda, o tratamento é prevenir novas quedas. Essa Sim, é a perfeito. situação, né? Então, é muito importante a gente ensinar o paciente realmente a levantar. Isso que você falou, ela ficou horas caída. Eu lembro que o meu orientador, na época que ele tinha acabado de se formar, enfim, ele teve um paciente que ficou 3 dias
caído. Meu Ele morava Deus. sozinho, enfim, e ficou caído porque ele não sabia levantar, não conseguia e ficou 3 dias lá. Então, assim, é importante, porque quanto mais rápido também essa pessoa tiver atendimento, se ela tiver qualquer tipo de consequência, vai ser menos deletério, né, essa consequência. Ela Sim. vai ter ela vai ter uma, me fugiu até a palavra, um socorro mais rápido, né, se ela consegue levantar, enfim, ou se tem alguém com ela, que a gente O nem entrou prognóstico de nesse. reabilitação é melhor, né? Isso, então assim, é importante. E aí, de tudo que você falou, né, o que que esse indivíduo ele tem que ser capaz de fazer, né? Ele caiu, vamos pensar nessas quedas ao chão, porque é o mais difícil mesmo para se levantar, porque se ele cair sentado numa cadeira, né, numa uma cama, ou se ele tiver um tropeço, teve que segurar em algum lugar que isso também é queda, isso é muito mais fácil de ele recuperar depois. Mas se ele vai ao chão, ele precisa rolar, né? Ele tem que ser capaz de fazer um rolamento, ele tem que ser capaz de Uhum. adotar o quatro Mas apoios, ele tranquilo, tem, né? apoio. Quatro apoios, semi-ajoelhado, ajoelhado. Então, são todas transferências que fazem parte desse processo todo, né? De sair do chão, sentado, enfim, ou caído mesmo, deitado, que seja geralmente do lateral, né? As Uhum. quedas acontecem. Então, ele precisa ser capaz de ficar em pé novamente, ou pelo menos se sentar. Então, isso que você pontuou de sempre ter algo por perto, né? Para esses treinos é muito importante. Eu já tive, eu não sei você, Léo, agora é uma opinião sua, né, também das suas experiências, mas eu já tive experiência com um paciente com doença de Parkinson, por exemplo, né? Uma paciente minha que ela estava tendo muitas quedas, assim, recorrentes por conta do estadiamento mesmo da doença. E a filha começou a ter muita dificuldade para conseguir levantá-la. E para mim estava muito difícil eu conseguir, pelo estágio dela, a gente conseguir realmente chegar ao chão para poder treinar. Então eu Uhum. comecei a treinar com ela, por exemplo, eu sei que não é o ideal, mas como a cama dela é uma cama de casal, uma cama grande, ela entrar, por exemplo, na cama em 4 apoios. Né? Então ela apoiando as mãos e apoiando os joelhos. Então foi uma forma que eu encontrei Uhum. de a gente pelo menos experimentar a posição, né? Porque estava bem complicado de a gente conseguir fazer com que ela sozinha não ia conseguir ir ao chão, mas a gente conseguiu depois treinar junto com a filha, enfim, de que forma que a gente ia fazer isso. Mas foi uma forma que eu encontrei de ela entrar na cama dessa forma para pelo menos experimentar, né, essas posições que já há muito tempo, né, 91 anos, é, É. e tentar ajudar um pouco a filha, porque a filha que estava fazendo, né, todo o Sim, sim. processo nessas quedas que ela estava enfrentando. E aí, eu já te deixo espaço até para você comentar isso, se tem alguma experiência parecida. Tem algo muito importante quando a gente fala das transferências, que aqui a gente está pensando nesse paciente que vai ser capaz de fazer, a gente vai treinar e tudo mais, que orientar familiares e cuidadores sobre transferências de pacientes que têm essas dificuldades, como essa minha paciente de Uhum. 91 anos. Então, nessas transferências, nesses auxílios, as quedas também podem acontecer, Uhum. né? Sim. Então, isso é muito importante também dentro da prevenção em si, né? Não só para quem tem a funcionalidade mais preservada, mas para esses que não conseguem sozinhos, mas precisam de alguma ajuda. Ou seja, até amanhã a gente vai falar sobre dispositivos auxiliares também de marcha, ou seja, utilizando algum dispositivo, como que ele faz essas Uhum. transferências com o dispositivo também, né? Sim. Então, eu tenho um caso, assim, parecido também, de uma, pegando a parte, você falou de treinar, né, explicar, Aham. orientar a família. O cuidador em si, seja formal Uhum. ou informal, né, o familiar, eles precisam saber orientar e fazer de forma segura, ergonômica. Então, Uhum. esse passo a passo, né, de transferir o paciente do leito, né, de deitado para sentado, sentado para em pé, botar na cadeira, tirar da cadeira, é muito importante, realmente. Muito bom você ter pontuado isso. Eu tenho uma história de uma cuidadora, foi transferir a paciente era obesa, né? E Uhum. simplesmente ela não tinha muitas técnicas, né? Ela tinha a técnica que ela tinha adotado, achava que era certo, e ela simplesmente deixou a paciente cair, né? Na hora da transferência, porque a gente faz muita alavanca de movimento, né? A gente tem um Uhum. gasto energético importante, mas se o paciente for obeso e não for cooperativo, for, né, totalmente
imóvel, o leito ali, né? Uhum. Então, ela deixou esse paciente cair, essa paciente abriu a cabeça, fez provavelmente, né, uma lesão ali, não chegou a fazer um TCE, mas ela ficou a hora sangrando. Ficou mais de uma hora, 2 horas sangrando, até eu chegar pro atendimento, e aí era uma correria. Já tinham chamado o SAMU não tinha chegado, já a Uhum. filha tinha ligado para a ambulância do plano também, e aí ali eu fiz os primeiros socorros, fiz um fechamento compressivo, lavei com soro e tudo mais, e a gente, né, eu junto com a cuidadora, colocamos no carro e para levar, num táxi para levar para o hospital. Então, assim, depois eu expliquei a ela o passo a Uhum. passo, graças a Deus a paciente não teve um TCE, não foi nada, levou, suturou, levou ponto, fez todos os exames, mas graças a Deus não teve nenhum evento mais grave, né? Que poderia ter acontecido. Uhum. E aí, a técnica que ela estava usando, ela tinha aprendido no curso dela de cuidadora, porém não era enfim, não era correta, né? Então, totalmente diferente, nada ergonômico. Então, assim, é muito importante a gente saber, né, é, realmente tratar, cuidar desse paciente de forma mais eficaz, de maneira correta, e também dizer que o paciente, muitas vezes, ele adquire uma dependência, né, por conta de excesso de cuidado, que também não é legal. O cuidador ele tem que ser também um facilitador, né? E muitas das vezes ele acaba sendo uma barreira por conta de não motivar esse paciente, a Uhum. superproteção. O idoso ele precisa ter uma rotina, né? A Uhum. falta de rotina, o imobilismo em si, né? Gera instabilidade postural, mas mais consequência de queda em si, né? Leva esse paciente a cair mais. Então, assim, o paciente, ele deve se movimentar mais dentro do que ele consegue fazer, porém, esse cuidador, ele não pode também ficar proibindo o paciente de fazer tudo, né, que ele consegue dentro da funcionalidade, dentro do alcance dele, né? E aí que tá a importância, né, da gente fazer o que a gente sempre fala aqui, que é o trabalho interdisciplinar, Elementar. né, multidisciplinar e essa equipe, né, pensando bastante no atendimento domiciliar, que é o que a gente tem mais experiência, né, essa equipe toda que é família, que é cuidador, o próprio paciente e nós profissionais da saúde, não só fisioterapeutas, que precisa se comunicar, né, precisa conversar e precisa fazer com que Sim, tudo aconteça da melhor forma ali, né. Então, essa questão até das transferências, eu lembrei para comentar que é muito importante dentro do ambiente hospitalar também e LPI, por exemplo. Né? São uhum, dois locais em que a gente tem, a gente encontra mais pacientes com déficits funcionais, né, maiores. Então, são pacientes que precisam de mais suporte para essas atividades mais funcionais, e aí, se a equipe, enfim, qualquer pessoa, qualquer profissional da saúde, enfim, ou o próprio cuidador, fizer qualquer coisa, como você bem pontuou, de uma forma equivocada, o paciente ele vai sofrer, né, essa queda e pode sim. sofrer consequências ainda piores, né? E essa É, falta de estímulo, né, a dificuldade de transferência é uma das maiores causas de institucionalização desse idoso, né? Muitos acabam sendo institucionalizados justamente porque ele não consegue mais levantar sozinho, não consegue mais rolar, ele perdeu totalmente a independência dele, vamos institucionalizá-lo. Mas, assim, não procurou um tratamento, não levou no geriatra antes, não procurou buscar auxílio do fisioterapeuta. Então, assim, a falta de informação também é muito grande, né? Gera uhum. consequências terríveis, né, para esse idoso. Sim, as próprias quedas recorrentes também levam esse indivíduo a ser institucionalizado, essa falta de informação, né, a dificuldade que a família encontra para cuidar desse indivíduo, ter que contratar cuidadores, né, e não é só um cuidador, mas um cuidador que fique, contratar ou alguém da família assumir esse papel, né, um cuidador que fique durante Sim. o dia, um que fique durante a noite, pensar nas folgas de todos eles, como que vai fazer, que rodízio que a gente vai escolher, né, entre os familiares e por aí vai. Então, são muitas questões, né, Léo? São Bastante. muitas questões para serem consideradas, mas acho que o grande recado da live é a gente saber identificar muito bem, né, essa queixa do paciente, essa queixa funcional ligada a essa tarefa, saber identificar a funcionalidade, né, dele, de certa forma, rastrear isso da melhor forma possível e
treinar transferências, preparar esse corpo, né, Sim. para poder fazer a transferência que for e treinar as transferências da melhor forma possível para a prevenção de quedas em si. E não deixar de esquecer que se ele tem essa funcionalidade preservada ou tem um cuidador que consegue fazer isso junto com ele ajudando, não esquecer desses treinos de ir ao chão, né, de levantar, para Sim, aprender a tem que levantar, usar perfeitamente. né? Léo, ó, a gente está caminhando para o finalzinho aqui. Eu vou ativar os comentários novamente. Tá bom. Fica à vontade se você quiser acrescentar mais alguma coisa, mas eu queria abrir aqui para perguntas. Se alguém quiser fazer qualquer tipo Uhum. de comentário, fazer alguma pergunta específica. Eu gostei muito de você trazer as suas experiências, né? Porque eu acho que é isso que é o mais legal aqui de a gente trocar, né? Porque conhecimento a gente vai atrás, a gente compartilhou Perfeito. muitas questões aqui de conhecimento, Sim. mas acho que a vivência, né, é tão rica quando a gente Essa pode troca é muito ouvir, importante. né, um outro colega falando da experiência dele e trazendo isso pra gente. Sim. Bom, vamos ver. Ah, legal. A Erlane está falando aqui muito Uhum. boa live. Obrigada, Erlane, por estar aqui Obrigado. acompanhando. Aqui, acho que no balãozinho não chegou nada, já conferi. Eu vou conferindo tudo para não ficar perdida aqui. E eu tô segurando o negócio aqui, porque tá caindo. Senão ia ter uma queda do celular aqui Sim. durante a live sobre queda. Ah, legal. Camila também adorei o bate-papo, uma troca excelente para nós. Que legal, gente. Quer acrescentar mais alguma coisa, Léo? Fica à vontade. Acho que do que a gente Eu queria fazer um comentário, né? diga. Voltando lá atrás, lá no início, de explicar, né, sempre o porquê da gente estar fazendo aquilo com o idoso, né? Hum, Esses dias, foi segunda-feira, eu escutei de uma cuidadora. Ele está nesse processo de, de treinar a transferência, de dar mais autonomia, independência aos pacientes. E aí a cuidadora simplesmente chegou e falou: Nossa, mas por que você, quando vem aqui, sempre coloca ela para sentar e levantar? Você cansa ela desse jeito? Assim mesmo, dessa maneira. Aí eu fiquei, nossa, então, vamos lá. Prazer, Leonardo, sou fisioterapeuta. E fui aham. explicar, né? Então, a gente não está treinando apenas só o sentar e levantar, né? Sentar e levantar é um movimento super funcional que a gente realiza, voltei a falar de novo, né? Durante o dia inteiro para diversas atividades do dia a dia. E eu não estou só treinando essa função também, eu estou fortalecendo a musculatura dela, estou trabalhando no coração. Falei de uma forma Uhum. mais, né, leiga, assim, para ela Sim, entender. Eu estou sim. trabalhando com pulmão, a resistência, o condicionamento físico em si dela, né? Ela, nossa, sério, isso tudo? Eu falei, sim, isso tudo. E a paciente lá, né, olhando para mim, olhando para ela. Então, assim, é muito importante essa troca também de conhecimento, de informação, tanto com o Uhum. cuidador familiar quanto com o paciente. Acho que isso ajuda mais, ajuda muito, né, Sim, sim. no, como você falou, que esse vínculo, né, essa Uhum. aproximação, essa confiança mais do profissional com o paciente, porque é muito fácil você chegar, você vai fazer isso, isso e isso agora. Tá, a pessoa vai fazer, muitas vezes ela não queria fazer, ela não quer fazer, mas vai fazer porque você está propondo aquilo. Mas não sabe o que está fazendo. Então é muito Não importante vai você mostrar entender, todo o né? caminho. Justamente. Você tem que mostrar todo o caminho, né, do tratamento, da reabilitação para esse paciente. Tem algo que eu sempre falo, até falei ontem, acho que eu falei na segunda-feira também, que é essa questão da divisão de responsabilidades. Então, quando você educa o paciente, explica por que ele está fazendo, você está dividindo essa responsabilidade com ele, porque a partir do momento que ele tem consciência, ou que ele entende o que está sendo proposto, ele participa dessa responsabilidade junto com você do tratamento. E aí Sim. não fica só nas nossas costas, né, essa responsabilidade. Uhum. Muitos de nós acabam jogando a responsabilidade só pra gente. Sim. Né? Então eu vejo muito na prevenção de quedas, enfim, se o paciente cai, né, mesmo já fazendo fisioterapia, tem muitas colegas que ficam, meu Deus do céu, o que, que eu fiz de errado? Né, por que, que o paciente, eu não fui capaz de Uhum. prevenir? Não, se você não deu, né, as informações necessárias, pode ser que você tenha uma parcela de culpa ali, mas a gente tem que dividir a responsabilidade. O paciente ele tem que ser capaz de julgar
esse risco, né, que ele está enfrentando, e tem que ser capaz de saber se ele quer se expor a esse risco ou não. Né? Uhum. Então, é muito importante quando você traz isso, né, de explicar o que está sendo feito, é isso que a gente está fazendo, a gente está educando o paciente e está dividindo a responsabilidade em si, né? Com certeza. Legal, Léo. Tem que ter Ó, uma mas assiduidade maior com esse paciente também, né? Tem uns pacientes que chegam na sim, fisioterapia, sim. elas estão prontas já, né? Então, assim, estamos esperando, não, é hora da física, é fisioterapia, o Léo tá chegando. Então, assim, Ela estão lá, entende, bonitinho, né? sim, a importância, isso é muito legal, É, sabe? Enriquece muito perfeito. o tratamento. Aham. Ó, a Marcela comentou aqui, boa noite, cada vez mais encantada com geriatria, é um arraso de live. Olha, vem pra vem pra Gere, pra Geronto, a gente é suspeito para falar. Vem pra Gera, você também, vem. É... A Cida aqui, Lari e Léo, parabéns pela live, é sempre muito bom ouvir experiências de colegas tão Obrigado, competentes. Brigadão, Cida, Cida é uma queridona. obrigado. PL Martins, aí eu não sei qual que é o nome, né? Martins, acredito que seja o sobrenome, é muito bom, Geronto é top, obrigada. A Marcela, amei tudo, parabéns pela live, excelente troca, obrigada, Obrigado. pessoal. A Maite, ó, existe uma dificuldade muito grande de explicar para os familiares o porquê destes treinamentos. Eu tenho dificuldade na aceitação. Olha, tem alguns pacientes que são mais difíceis mesmo, né, Léo? Assim, Sim, de a gente. nós falamos de barreira, né? São mais barreiras do que Isso, cuidadores, né? Facilitadores. isso. É tanto o próprio paciente quanto os familiares e cuidadores, enfim. A gente enfrenta de tudo, mas o nosso papel é insistir, né? O nosso Com papel é certeza. sempre insistir. Então, pode ser que nesse exemplo que o Léo deu, que ele foi lá explicar o porquê, né, de fazer algo, o paciente não tem entendido. Ah, não vou dar a mínima porque esse menino tá falando pra mim, que elas são assim com a gente, né? Essa menina, o Sim. que que essa Ah, criança tá aqui viu? me atendendo, né? Então, pode ser que ela não dê bola logo de cara, mas aí é tanto da insistência a gente mostrar, e a gente tem que descobrir, na verdade, como que o paciente funciona. Então, tem pacientes que são mais visuais, né? Tem pacientes que só de você Sim. falar, ele vai confiar no que você está falando. Tem paciente que você precisa mostrar dados para eles. Então, a gente tem que entender de que forma essa pessoa entende melhor, ou que estilo que ela Uhum. gosta, né? E que ela tem mais confiança, e a gente tentar ir por esse caminho, né? Né, Sim, com Léo? certeza. Você pensa de Sim, alguma outra forma? não, eu super compreendo, concordo com a sua fala, é exatamente isso, né? E demonstrar também, né? Eu acho que acrescentaria também, demonstrar o exercício antes para o paciente também facilita muito na aceitação e no entendimento dele, de fazer de Uhum, forma, né, correta, né? Como eu falei, treinar ali o agachar, o ir ao chão com o paciente também, isso ajuda muito. Mas isso vai acontecer, não tem como a gente não. Algum momento da vida a gente vai passar por isso, algum familiar. Ah, não, você está cansando muito papai, mamãe. Não, mas ela tem 80 anos, ela não pode fazer. Então, assim, a gente entra no ageísmo, né, no idadismo e tudo mais. De, não pode porque é velho, não pode porque é idoso. Não, peraí, eu sei o que eu estou uhum, fazendo. Então, é sim, como você sim, falou, né, pontuar, demonstrar a importância das mais diversas formas possíveis, né? sim, legal. Ó, a Arlene está falando que essa questão de preparar o paciente para fazer transferência é bastante interessante, com certeza eu já colocarei em prática. Ah, depois conta Que pra gente, legal, né, Léo? maravilha. Marca a gente lá. Aqui, a Marcela fez uma pergunta. Uma dúvida: tem diferença após de fisioterapia em geriatria para a de geriatria e gerontologia? Então, pelo que eu conheço, até onde sei, né, a gerontologia, pelo menos a minha que eu fiz, ela é específica voltada só, pelo menos a interfísio, só para fisioterapeutas, né? Já tem muita pós de geriatria, que ela engloba já também outros, né? Assim como a própria. Vai muito da instituição, né, na verdade, Uhum, né? Tem umas que são multi, né, disciplinar, outras são específicas, só para o médico mesmo, outros só para o fisioterapeuta. aham. Mas, assim, a Ge- gerontologia é voltada para o fisioterapeuta, né, em si ali. A geriatria é mais uma área médica, né, de é, atuação. No geral, se tem fisioterapia na frente, fisioterapia em, né, geriatria, Uhum, geralmente tem fisioterapia em geriatria e gerontologia ou em fisioterapia em gerontologia. Geralmente são esses dois nomes de curso. uhum, Quando tem a fisio na frente, é voltado para fisio. Geriatria e sim, geronto, geralmente é voltado
para todos os profissionais da saúde. Então, Uhum. geralmente a especialização em geriatria e geronto é multidisciplinar, no geral, né? Sim. Existe essa questão, né, da geriatria ser mais a área médica, a gerontologia ser a área mais voltada dos profissionais da saúde, mas se a gente pensar num contexto mais atual, até a geronto ela englobaria Uhum. tudo, né? Sim. Então a gente Eu como também pergunto, né? tem, né, O correto é terapia geriátrica ou gerontológica? Então, assim, pelo COFITA é gerontológica, né? gerontológico, isso mesmo. Mas no geral é isso, tem físio na frente, é físio É. e é para físio. Se tem geriatria e geronto, geralmente é multi. A Luciene está comentando aqui o que vocês classificam como quedas no idoso. É, posso Ah, responder isso aí essa, não Léo? é. Por favor. Isso aí Então, você super aborda, né? O iníciozão do seu curso. vamos lá. Lu, seguinte, se você não está participando do treinamento Prevenção de Quedas na Prática, vai no link da minha bio, se inscreve que ainda dá tempo, porque a aula 1 foi liberada hoje e a aula 2 vai ser liberada amanhã e a aula 3 na sexta-feira. O treinamento é gratuito, gente, e toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre quedas, eu sempre começo com a definição. Nas lives, acho que na segunda eu até falei da definição, mas nas lives geralmente eu não comento muito da definição, é mais quando eu dou aula. Então, a queda em si, a gente tem muitas definições para quedas. Então, até na pergunta da Luciene, né, o que a gente classifica como queda, a gente tem definições na literatura. Então, tem uma definição muito bem estabelecida que é da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e eu gosto muito da SBGG, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que foi publicada lá no projeto de diretrizes de 2001, porque ela se baseia na definição da OMS, mas ela é muito completa. Então, o que ela fala? Ela fala que a queda é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais comprometendo a estabilidade. Gente, de tanto que eu já estudei, eu sei de cor mesmo, assim, meio louca. Mas enfim, o que isso quer dizer, Lu? Quer dizer que a queda, ela não necessariamente é uma queda ao chão. Então, a gente Também. classifica como queda qualquer deslocamento que vai para um nível inferior. Só que esse deslocamento ele tem que ser não intencional. Então, eu sempre falo sobre isso. Se alguém no metrô, tô parada e vem me empurra de propósito para querer o meu mal, isso não foi Não é uma uma queda. queda e não intencional. Isso foi uma queda intencional, porque a pessoa quis me derrubar. É Sim. diferente de eu estar andando na minha casa, tropeçar num fio, tropeçar num tapete, né? Eu perder mesmo o equilíbrio diante de uma tontura, um mal-estar que eu tenha. Então tem que ser um deslocamento não intencional. Isso a gente tem que separar. A queda ela vai ser determinada por circunstância multifatorial, então dificilmente você vai ter um único fator que vai levar essa queda a acontecer. E ela compromete a estabilidade. Então, isso mostra pra gente que há alguma coisa estranha ali no controle postural desse indivíduo, porque a estabilidade é um dos objetivos do controle postural. Então, não sei se eu rodeei muito, mas basicamente o que a gente classifica como queda é esse deslocamento que é não intencional e que vai para um nível inferior. Então, só para exemplificar melhor, né? O paciente ele está andando, tropeçou e precisou segurar numa parede, ele não foi capaz de usar estratégias do próprio corpo, abrindo o braço, dando passos, enfim, ele precisou usar algo externo, segurar a parede, segurar no móvel, em qualquer outra coisa, mesmo que ele não caia no chão, isso é uma queda, É. tá? Então isso precisa Quando a gente ficar fala, né, Laura, de o paciente estar se preparando para levantar do sofá, tateando o bumbum, caiu. Isso é uma queda. Então, assim, ele isso. não sabe, E isso para é ele muito queda é ir comum, ao né? chão. É. Isso Queda não acontece é só ir ao muito. chão, né? Então é importante, novamente, explicar, falar, orientar. Uhum, com certeza. A Cida colocou aqui, Léo, sempre penso na importância da postura de cócoras, principalmente para idosos com constipação adotarem a postura com um banquinho. A Maravilha. Cida, ela é especializada, eu não sei se já tirou o título de especialista, me corrige se eu estiver errada, tá, Cida? Mas ela fez a especialização lá no HC, de físio em geronto, e ela tem especialização também voltada para a parte de incontinências, enfim, e Legal. ela atua, a clínica dela, ela atua nesse atendimento voltado a geronto e voltado especificamente para as incontinências, enfim, Continência e queda tá assim, né, também. A gente tem que completamente. E a lado a Cida faz lado parte ali. da nossa família da MLV também.
Que Essa legal. queridona. A Rafa Siqueira tá perguntando se vai ficar salvo. Espero que o Instagram me deixe salvar, que a gente já passou de Por uma hora. favor. Mas tá ficando, tá? E Nossa, eu tenho rápido, aquela tem um talvão recuperação do de nosso streaming, passo. qualquer coisa eu baixo. Ah, a Cida falou que ela é especializada, tá tomando fôlego para a prova. Eu também, gente. Eu precisei defender meu doutorado ano Sim. passado, eu não quis nem saber de prova de especialidade. Me preparo agora para as próximas também. Léo, acho que é isso. Se ninguém tem mais nenhum comentário aqui, nenhuma dúvida, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de a gente estar aqui conversando, agradecer todos vocês que entraram aqui na live, que mandaram comentários, Perfeito. mandaram perguntas, me coloco à Interagir. disposição, já coloco o Léo à disposição Sim, também, o que vocês com certeza. precisarem, vão lá e mandem mensagem para ele. Por E só favor. agradecer. Muito obrigada mesmo por essa troca. E por esses momentos aqui de conversa mesmo sobre esse assunto. Uhum. Agradeço, Lara, pelo convite. Estou muito feliz em participar dessa semana, né? Muito rica, um tema super importante e ajudar muitas pessoas, né? Que eu digo que um dos meus dilemas, propósitos de vida em si, né? Como profissional, não é só reabilitar a vida, assim, ajudar outros terapeutas do que eu Uhum, posso, né? sim. Então eu estou sempre ali. Diariamente eu recebo muitas perguntas, eu adoro ajudar, eu me sinto, sabe, muito, assim, grato por puxar a Uhum. mensagem. Então, esse convite foi maravilhoso para mim. Agradeço mais uma vez. E o pessoal que não se inscreveu, por favor, se inscrevam lá, o link no Instagram da Lari, para vocês receberem todo o conteúdo e acompanhar tudo diariamente. A gente tem live até terça-feira que vem. Na verdade, eu falei que é a Certo. semana, mas durou um pouco mais que uma semana. É, Mas é isso. Se alguém tiver aqui e não acompanha o Léo, também clica lá, acho que é aqui em cima, né, para acompanhar o trabalho dele. Quem tiver aqui e não me acompanha também, me acompanha. isso aí. E Léo também tem um produto para físios, né, Léo? Quer comentar? Eu não sei se Sim, você deixa ele é. aberto direto. Então, eu estou atualmente com um produto que é o Kit Geron Home, que eu juntei um apanhado de avaliações, né, da Geronto, e lá eu abordei diversas escalas, rastreios, testes, instrumentos de avaliação mesmo, né, para Uhum, avaliar tudo que o idoso precisa, porque a gente sabe que a avaliação do idoso, né, de gerontologia e geriatria, ela é enorme, é muito ampla, né? aham, É, então, assim, eu juntei, né, as principais, tudo, tem tudo nota ali de corte, referência, valor, para ajudar as pessoas a entenderem o que está dentro do uhum, normal, o que é esperado, o que tá, precisa ser melhorado dentro daquele uhum. rastreio. Então, assim, tem ajudado muitas pessoas, estou recebendo bastante feedbacks legais de quem adquiriu o produto. E no dia 28 que vem, no próximo dia, terça-feira que vem, dia 28, semana que vem, eu vou dar uma aula, uma masterclass Verdade, com a com a Jana. Jana, do Físio de Geriatria. Se não seguem a Jana também, vocês vão lá, sigam, que o link está na bio dela. Sobre como iniciar no atendimento domiciliar home care, né? O que Legal. investir. Então, assim, é muito importante, não só para quem está começando agora, mas quem está Uhum. também indo para a área do geronto, que acha que precisa gastar milhões, e lá eu vou explicar, dizer que não precisa. Tá Tem o bom? link na sua bio também ou tá só na da Jana? Não, tá falando da Jana, mas se me mandarem mensagem, eu envio direitinho aqui. Ah, então tá bom. Tá Qualquer bom? coisa, mandei então um direct aí pro Léo. A gente E a está gente sempre vai ter desenvolvendo. na próxima turma da MLV, a gente vai ter uma aula bônus da Jana sobre estruturação de serviços para Legal, prevenção de quedas. Vai ser bem legal. bacana. Ah, Muito acho que é legal. isso. Obrigada mais uma vez. Bom Obrigado a descanso para você. todo mundo. Realmente. E é isso, adorei. A gente se vê então Eu amanhã. Tem também. mais uma live. A gente vai falar sobre dispositivos auxiliares de marcha. A Será que eles Cíntia. previnem quedas, né? Essa é a pergunta. E aí eu vou conversar com a Cíntia Freire, uma super parceira também. Tá bom? É isso, Tá certo, gente. lá. Um beijo. Bom Obrigado, pessoal. descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Imagina.